Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar hoje com um tema assim, polêmico. Um tema super interessante, um tema que eu gosto muito. Um tema sobre o qual eu gosto muito de me debruçar. Gosto muito de observar os nossos meninos e meninas, sobretudo os menores. E gosto muito de fazer as intervenções e perceber como para cada criança existe uma intervenção mais adequada para que a gente possa administrar bem os comportamentos das crianças e ajudá-las a aprender no futuro próximo a administrarem os próprios comportamentos. Hoje a gente vai começar logo. Vamos tentar fazer essa live dentro do tempo, né? Porque a gente começa a conversar e começa a conversar e começa a conversar e os temas sempre trazem muitas provocações e muitas reflexões e a gente acaba se estendendo. Mas é muito importante que a gente possa discutir esse tema de uma forma que é breve, porque uma live é sempre uma discussão breve, mas também com um mínimo de aprofundamento, para que a gente possa aproveitar do máximo desse encontro nosso que está acontecendo aqui agora. Boa noite para todo mundo que foi entrando. E vamos começar com esse tema que foi escolhido por vocês. Como lidar com questões comportamentais na trissomia do 21, na síndrome de Down. Sempre lembrando que nós não estamos falando da trissomia apenas, nós estamos falando de pessoas em formação, de seres humanos em formação, de nossas crianças, de nossos meninos e meninas que têm a T21 e que, portanto, precisam de um olhar diferenciado sobre suas demandas, porque têm demandas diferenciadas. E quando a gente fala de comportamento, a gente tem que entender que tudo é comportamento. E comportamento e aprendizagem estão intimamente relacionados. A cada momento da nossa vida, nós estamos recebendo uma série de estímulos do ambiente, entendendo esse ambiente de uma forma macro. Eu não estou falando só de lugar, eu estou falando de pessoas, de natureza, de condições do clima. Eu estou falando de tudo, das cores das paredes, dos estímulos que a gente tem à nossa volta, estímulos táteis, estímulos olfativos, estímulos gustativos, estímulos visuais, estímulos sonoros. E nós estamos aprendendo com tudo isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele capta os estímulos através dos sentidos, ele faz uma leitura desses estímulos, então ele processa esses estímulos e ele responde a esses estímulos. E nesse processo, isso é que se dá a aprendizagem. A aprendizagem é fundamentalmente mudança de comportamento. Então, nós vamos nos adaptando ao ambiente, né? Então, a aprendizagem é condição adaptativa, nós vamos nos adaptando ao ambiente e ao nos adaptarmos ao ambiente, nós estamos constantemente aprendendo e nos desenvolvendo. E quando nós falamos das nossas crianças pequenas e bem pequenas, e aí eu estou falando muito a miúde da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, daquelas crianças que estão nesse período, né, inicial e logo no primeiro período subsequente da educação escolar formal, embora algumas questões também sirvam para os adolescentes, nós precisamos ter um olhar ainda mais atento sobre esses sujeitos. A gente costuma ouvir muito, né, hoje menos, mas a gente ainda ouve muito, infelizmente, que os nossos meninos e meninas com síndrome de Down, com a trissomia do 21, são muito agitados, que eles mexem em tudo, que eles não querem ficar parados. E quando eu pergunto, que eles não querem obedecer, que parece que eles não compreendem, que eles ficam irritados com qualquer coisa. E aí quando eu pergunto, tá, mas que idade que tem a criança? Vamos pensar um pouco sobre essa criança. Que idade que ela tem? Ah, Probi, ela tem 3 anos. Ela tem 4 anos e meio. Ela tem 6 anos. Qual é a criança de 3 anos, de 4 anos e meio, de 6 anos, que não tem atitude exploratória? Porque o que eu chamo de, o que vocês não, alguns educadores e algumas famílias, que não estão aqui com certeza, chamam de não ficar parado, querer mexer em tudo, não deixar nada no lugar, eu chamo de atitude exploratória. O que vocês não, as outras famílias e os outros educadores, chamam de uma criança que fica irritada, que não sabe lidar com as emoções, eu chamo
de egocentrismo, de falta de regulação emocional, uma regulação comportamental que ainda está em construção. Esse ser que ainda é heterônomo, ele precisa desse outro para ajudá-lo a se regular, que ainda não conseguiu exercer a empatia com o outro, perceber o ponto de vista do outro. Então a gente está falando de crianças. Crianças, por natureza, apresentam essas características. Mas e por que na T21, na síndrome de Down, tudo é da T21? Existe um fundo de verdade ou não existe? Vamos conversar sobre isso? O nosso cérebro, ele é muito engenhoso. Ele é fascinante para quem estuda o cérebro e a relação do cérebro com a aprendizagem, como é que o cérebro age, como ele processa as coisas para que os estímulos, como ele dá resposta para que essas aprendizagens aconteçam, fica realmente encantado, fica realmente fascinado. E nossas crianças têm lá seus pequenos cérebros, sim, impactados pela trissomia do 21, mas que estão ali como uma orquestra refinada, cada parte, cada área do cérebro, tentando tocar uma melodia a partir de tudo que ele recebe do ambiente, aliando a tudo que ele já tem guardado, a memória, as aprendizagens consolidadas. Quando a gente fala de crianças pequenas, a gente está falando de um quantitativo de neurônios estrondoso, que vai diminuindo, porque vai se especializando através da poda neural, até chegar a esse indivíduo adulto, que vai ter um número de neurônios muito menor, mas que serão neurônios que precisam já saber cada um a sua função, que precisam entender qual é o seu quadrado para poder funcionar bem. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que o cérebro da criança que tem a trissomia do 21, por conta da trissomia do 21 ser caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, então quando a gente fala da trissomia do 21, da deficiência intelectual, do TEA, do TDAH, a gente está falando de condições que são agrupadas num termo chamado transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala da trissomia do 21, a gente está dizendo que aquela criança que tem a trissomia do 21, ela pode sim, naturalmente, apresentar alterações nesse funcionamento do cérebro. Alterações que são decorrentes desse transtorno do neurodesenvolvimento que ela traz. A gente sabe também que a trissomia do 21, ela traz como uma de suas características, além da face típica, né, da ponte nasal achatada, dos olhos mais oblíquos, das orelhas de baixa implantação, da língua muitas vezes mais grossa e protusa, quer dizer, aquela língua um pouquinho mais projetada para frente, além da macroglossia, que pode ocorrer ou não, da hipotonia, de tudo isso, da instabilidade atlantoaxial, que é a instabilidade de vértebra, que pode acontecer, de possíveis cardiopatias. Além de tudo isso, a síndrome acarreta uma alteração nesse funcionamento cerebral, que são alterações não aparentes, alterações não visíveis, que só vão se manifestar através de comportamentos que a criança pode vir a apresentar a partir da sua relação com as demandas do ambiente. Então, traduzindo, o cérebro da criança com síndrome de Down, ele tende a ser mais impulsivo e mais reativo. Guardem essas duas palavras, mais impulsivo e mais reativo. A gente tem algumas características que permeiam o imaginário popular, que permeiam o senso comum e que fazem com que as crianças com síndrome de Down, elas sejam ainda mais bombardeadas por estímulos. Quer ver? A criança com síndrome de Down é muito sociável. Eu vou falar síndrome de Down porque trissomia do 21 e síndrome de Down são termos similares, né? Durante muito tempo a gente falou síndrome de Down e depois, né, alguns anos atrás, a gente vem substituindo esse termo por trissomia do 21, mas quando eu falo síndrome de Down, gente, é sem nenhuma carga pejorativa. A gente precisa entender que mais importante do que o termo que a gente usa é a intenção por trás do termo.
E aqui somos todas pessoas muito bem intencionadas, muito preocupadas em somar saberes pelo bem dos nossos meninos e meninas, não é? Então, esse cérebro dessa criança não tem lá no seu registro dizendo que ela é muito sociável, que ela gosta muito de afeto, que ela é muito afetuosa, que ela é muito afável, que ela é muito amável. Mas, por conta da trissomia do 21 da síndrome de Down, cursar, em geral, mais de 90% dos casos, com rebaixamento cognitivo, ou seja, com aquele comprometimento cognitivo que é classificado como deficiência intelectual, podendo ser de leve a moderada, severa e profunda, em geral, leve ou moderada, a maioria das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas. Por conta disso, as nossas crianças, e observem as crianças pequenas e bem pequenas, e vocês vão perceber logo isso, elas têm mais dificuldade de alcançar os marcos do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento infantil, e tendem a alcançar esses marcos mais tarde. Então, quando eu estou falando de uma criança de 3 anos com síndrome de Down, com trissomia do 21, é provável que essa criança ainda não tenha uma fala fluente, é muito provável. Possivelmente, ela pronuncia, articula algumas palavras simples, muitas vezes até de difícil compreensão, compreensíveis dentro de um contexto, pelos familiares, pela pró da escolinha, por aquele entorno afetivo da criança. E não tem nada de mais nisso, viu, gente? Faz parte do processo. Essa criança vai falar, essa criança vai ser conversadora, tagarela, mas ela tem uma intencionalidade comunicativa que é própria da criança pequena. É diferente, por exemplo, de uma criança com TEA, que muito provavelmente não vai demonstrar intencionalidade comunicativa, sobretudo no início, porque é uma criança que tem características muito específicas. A criança que tem a trissomia do 21, ela tem características comportamentais e de desenvolvimento, principalmente social, muito próximas, muito alinhadas com a criança que não tem nenhuma síndrome, que não cursa com nenhum transtorno. Então, vocês entendem que se essa criança não consegue, aos 3, 4 anos, 3 anos e meio, se comunicar, muitas vezes 2 anos, a partir dos 2 anos, se comunicar da forma convencional, falando, perguntando, dizendo do que ela quer, né, através das palavrinhas, das frases simples de 2, 3 palavras, não é natural que ela tente se comunicar de outra forma? Que ela tente se comunicar com o corpo, que ela tente se comunicar com a expressão facial? As crianças com trissomia do 21, elas têm um comportamento imitativo muito característico. A imitação motora e a imitação de fala são pré-requisitos às aprendizagens. Então, quando a gente fala de uma criança que não imita o comportamento do adulto, observe as crianças pequenininhas que brincam de casinha, que brincam de boneca, que colocam a bolsa e fingem ser a mamãe, que calçam os sapatos. Isso é comportamento imitativo, imitação motora, que falam, vem neném, dá banho. Elas estão tendo o quê? Imitação de fala junto com comportamento imitativo, imitação motora. As crianças que buscam se comunicar e não têm o recurso da fala ainda desenvolvido, elas vão se comunicar com esse corpo, com sorrisos, com beijos, com abraços. E o que é que os adultos fazem? Os adultos reforçam, os adultos validam. E aí as crianças pequenas com trissomia do 21 são sempre tidas como crianças muito sociáveis, afetuosas. E esse comportamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, também pode vir a ser um comportamento de risco para essa criança. Porque são crianças que estão sempre com todos e são afeitas a todos e dão a mão a todos. E são todos seus amigos. E isso é muito arriscado nos dias de hoje. Então, isso é algo que cria no imaginário popular, no coletivo, a ideia de que essa criança é muito sociável. Vocês concordam que para uma criança que tem um rebaixamento cognitivo, que tem uma dificuldade de comunicação convencional através da linguagem, e que tem um cérebro, lembra das 2 palavrinhas que eu falei? Impulsivo e reativo. Se ela é tida como tão sociável e está sempre em todos os ambientes, ela é sempre muito abraçada, ela é sempre muito chamada para tudo, as pessoas querem estar próximas dela. São muitos estímulos.
É muita gente, é muita fala, é muito toque, é muito movimento à sua volta. E esse cérebro acaba sendo bombardeado por um excesso de estímulos que fica mais difícil de processar. Essa criança pequena, por ter esse cérebro impulsivo e reativo, ela vai ainda mais do que a criança que não tem a síndrome querer mexer em tudo, querer tocar em tudo, estar sempre explorando, tem um interesse superficial, vocês vão perceber isso. Observe o seu filho, observe o seu aluno com a trissomia do 21. É um interesse que muitas vezes não se sustenta. Mexe aqui, manipula, explora. Aí viu outra coisa, vai mexer na outra coisa. E aí viu outra coisa, vai mexer na outra coisa. E esse é o nosso papel, ajudar essa criança a desenvolver essa atenção focada e a sustentar numa brincadeira, na exploração de um material. Por quê? Porque ela vai precisar dessa atenção focada, ela vai precisar dessa atenção sustentada para aprender na escola. E essa criança que quer tudo, que mexe em tudo, que é egocêntrica assim, porque é próprio da primeira infância ser egocêntrico, se ela é estimulada a ter o que ela quer, vocês concordam comigo que ela vai ficar uma criança voluntariosa? Vocês sabem o que é voluntarioso? É aquela criança que pega aqui essa caneta. Ai, meu é uma coisa que eles aprendem a falar muito rápido, né? Meu. E aí começa a riscar e a gente diz, não pode riscar, essa caneta é do papai. Aí a criança tem aquela efervescência emocional. E aí o que a gente faz? Não, tome. Vamos falar sobre essas duas coisas, sobre a efervescência emocional e sobre esse ato de resposta do adulto, de dar o que a criança quer, porque acredita que a criança não pode lidar com a frustração. Existe um comportamento muito característico na síndrome de Down que é a birra. Vocês já ouviram falar da birra? Essa criança que vem ao mundo pequeno e muito pequena e que vai se desenvolvendo aos poucos, essa criança, ela tem sim, por conta da trissomia do 21, uma tendência a ter birras mais exacerbadas. A birra é uma descarga emocional acompanhada de comportamentos reativos, impulsivos e, portanto, impensados, que não passam pelo crivo do controle inibitório, que é muito típica na síndrome de Down, mas que acontece com todas as crianças. Quem tem filho aí que nunca deu birra? Quem é esse ser humano privilegiado ou esse super educador? Minha super Nani teve filho que não deu birra. Por quê? Porque a birra é uma descarga emocional, um turbilhão, uma efervescência emocional que inunda esse cérebro de substâncias que fazem com que esse cérebro fique entorpecido, incapaz de concatenar as ideias com clareza, e essa criança explode, gritando, batendo os pés, arremessando coisas, ou implode. Sabe aquele Buda, aquele símbolo da divindade, né? Da seita budista, né? Da filosofia budista? A criança vira o Buda, sabe? Quem tem filho com síndrome de Down, teve alunos pequenos com síndrome de Down, como eu tive, por 21 anos, sabe disso. A criança vira o Buda. Ela fica naquela posiçãozinha, naquela perninha em cruz, perna de índio, como a vovó diz, e ela fica ali. E ela não sai dali. Ela empaca. Isso é um comportamento inadequado, é um comportamento socialmente inadequado, é um comportamento que muitas vezes, dependendo do lugar onde a família estiver, dependendo da situação que essa criança estiver passando na escola, como uma apresentação, fora da sala, alguma situação específica, muitas vezes o professor ou a mãe não vai saber lidar e nem pode, nem tem tempo para esperar essa criança sair dessa efervescência. A água parar de ferver, a gente baixar o fogo, a água parar de ferver, é isso que a gente faz na gestão do comportamento, né? Em outras palavras,
a água parar de ferver e a água esfriar? Muitas vezes não dá para fazer isso, não é? E aí o que a gente faz? A gente dá algo para a criança, que é o que a criança quer. A gente cede à criança para que a criança faça cessar mais rapidamente aquele comportamento, para que a gente possa muitas vezes sair dali, porque imagina, a criança dá uma birra no supermercado. Você vai ficar no caixa? Ó, gente, por favor, vocês passam pro caixa 3, porque a minha filha deu uma birra e eu agora estou gerindo, tentando fazer a gestão do comportamento dela. Você não vai dizer isso, né? E muitas vezes esse comportamento de ceder ao que a criança quer acaba se tornando muito recorrente. E o cérebro da criança é muito engenhoso. O que ele faz? Então é por aí? Então quer dizer que se eu fizer isso, ou seja, uma manifestação que não era consciente, passa pelo crivo da consciência, quando esse cérebro capta que aquela reação que a criança teve gerou uma outra ação nesse adulto, que deveria ser o condutor do processo educativo, mas que dentro desse contexto não quer ou não pode ser. E aí, ele interpreta isso como uma relação de causa e efeito. Então, toda vez que eu fizer isso, eu vou obter aquilo. E o cérebro passa a repetir esse comportamento toda vez que há situações parecidas que geram ou que são potencialmente frustrantes, que geram frustração ou que são potencialmente frustrantes. E o adulto não sabe o que fazer. E aí o adulto faz outras coisas, ou dá mais, ou dá antes da criança dar birra. E aí essa criança ela vai se revestindo de um poder sobre esse adulto que ela não tem construto subjetivo, que ela não tem bagagem para lidar. O adulto, senhor dessa relação, pessoa consciente, a gente imagina que é assim, né? Bem resolvida, fica nas mãos da criança, seja um adulto professor, seja um adulto família. De uma criança que, além de ser criança, tem a trissomia do 21, então não tem condição de ser o condutor dessa relação, o condutor do seu processo educativo. Então, a gente precisa entender que lidar com o comportamento da criança com síndrome de Down, com a trissomia do 21, por mais desafiador que seja, é extremamente necessário. E demanda de nós, primeiramente, de nós os adultos, nos perguntarmos o que está acontecendo. Por que a criança está apresentando esse comportamento? Como eu estou me sentindo diante desse comportamento que a criança está apresentando? E como eu devo agir, independentemente de como eu estou me sentindo? Porque é isso que um professor com intencionalidade educativa faz. Ele deixa a emoção no bolso, por mais difícil que seja, e ele age com técnica e com sensibilidade para tentar tirar a criança daquele quadro comportamental naquele momento, para depois analisar e ver que outras estratégias, quais vão ser os próximos passos para que aquela situação não se repita com aquela criança. E isso precisa ser feito rotineiramente. Olha para a Bia falando de novo da importância da rotina. Acho que desde quando eu criei o perfil, eu falo de rotina. Quando a gente se viu na pandemia, sem saber para onde ia, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que ia fazer, achando que o mundo ia acabar, e nossas crianças estavam em casa, privadas do convívio social, privadas do convívio escolar. Rotina é estruturante. Todas as ações que você implementar com a sua criança, seja filho, seja aluno, precisam ser rotineiras para que a criança, pela repetição do manejo, do contexto da situação e do manejo desse adulto, ela consiga internalizar que é assim que as coisas funcionam. Lembra do comportamento imitativo? Quem nunca viveu isso? Quem nunca? Quem tem criança pequena em casa sabe que é assim, e na criança com trissomia do 21 isso é muito mais exacerbado, porque a criança tem um comportamento imitativo muito característico. A primeira criança faz tia, aí as outras crianças todas atrás, tia, tia, tia.
A primeira criança corre, todas as crianças correm, e você de repente tem uma manada de pequeninos que você não consegue conter. Por quê? Porque o gatilho foi acionado, a primeira correu. Então, o que o professor de educação infantil muito sabiamente faz? Pega um elástico, uma fita, um cordão, faz aquele cordão de isolamento, canta uma música. Olha só, guardem isso que eu vou falar sobre as técnicas para manejar o comportamento das crianças daqui a pouco. E isso vai ser bem importante. Vocês vão ver, ela estava falando disso. E aí canta uma música, e aí todo mundo faz um movimento, e vem num ritmo. E quando a criança vai desviar a atenção, ela fisga a atenção da criança novamente, chama a criança pelo nome, toca no ombro, faz uma brincadeira. E de repente todas as crianças vão naquele caminho sem se desviar. Isso é intencionalidade educativa pura. Isso é intencionalidade educativa pura. Para quê? Para manejar os comportamentos. Para que essa criança não tenha nem a chance de desencadear um determinado comportamento. Por quê? Porque ela está voltada a uma outra questão, a um outro estímulo. Porque ela está focada naquilo que está acontecendo. Os educadores infantis, os bons educadores infantis são primorosos em fazer isso. Então, a gente tem que pensar nessa forma. Então, entendendo que o nosso cérebro lê o ambiente através dos órgãos do sentido. Capta o ambiente, através dos órgãos do sentido. Realiza essa leitura através das suas conexões neurais. Dá o comando de resposta a cada estímulo para que o corpo responda, seja através da fala, seja através da ação, seja através de um pensamento. A gente precisa entender que esse percurso sofre alterações na síndrome de Down, na trissomia do 21. Então, é uma criança amidaliana, eminentemente amidaliana. Algumas são mais, outras são menos, mas é importante a gente saber isso. O que é ter um temperamento amidaliano? Não é uma criança amidaliana, é uma criança que tem um temperamento amidaliano. O nosso cérebro, ele pode ser dividido em 3 partes. Dessa base cerebral, que é o cérebro reptiliano, até o córtex pré-frontal, que é a nossa área cerebral, a nossa área cortical mais especializada, a gente segue o curso, o fluxo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da espécie humana. Quando nós vivíamos nas cavernas, nas selvas, nas savanas, e nós não tínhamos outro recurso, senão lutar ou fugir, esse cérebro reptiliano, essa base cerebral era maior. A gente precisava lançar mão desses mecanismos de luta ou fuga constantemente. Vivíamos em constante estresse, lutando pela sobrevivência. À medida que nós fomos nos civilizando, e aí eu tô falando nós enquanto espécie humana, as nossas funções cerebrais também foram ficando mais refinadas. Fomos formando comunidades, fomos plantando, criando animais. Não havia mais essa necessidade tão premente o tempo todo agora de lutar ou fugir. Não havia tanta ameaça. Então esse cérebro começou a se especializar até chegar ao nível que nós temos hoje. Continuamos em evolução, em que esse córtex pré-frontal, em que essa área do cérebro frontal é tão especializada, essa área superior e frontal é tão especializada. Mas o nosso lado primitivo ainda está lá. O nosso lado primitivo ainda persiste porque nós somos seres humanos, animais, e precisamos desses mecanismos para sobreviver. Então, quando uma criança recebe, vou dar um exemplo claro, crianças no recreio. Crianças no recreio, crianças no parque, todo mundo correndo, um se esbarra no outro, crianças gritando, muito barulho, muitas cores, muitas luzes. Para a criança que tem a trissomia do 21 e outras condições do neurodesenvolvimento também, mas a gente hoje está falando da trissomia do 21, quando essa criança recebe essa enxurrada de estímulos, vai tudo para o cérebro. E o cérebro faz uma leitura que pode não ser uma leitura mais condizente com a realidade daquilo que está acontecendo. Então, uma criança que se esbarra nela, ou até que a abraça repentinamente,
na leitura desse cérebro, que é mais reptiliano, é mais amigdaliano, é uma estrutura de base chamada amígdala, que é responsável por esses comportamentos de luta ou fuga, o que acontece? Pode ler esse estímulo como, opa, tá me ameaçando, opa, me empurrou, falando assim a grosso modo. E ela tem que reagir. A reação que a gente teria, nós que não temos a síndrome, nós que somos adultos, nós que já temos o nosso construto subjetivo muito bem organizado ou nem tanto, a gente recebe um esbarrão, a pessoa pede desculpa, você nem gostou, mas você, tá tudo bem, não tá tudo bem não, você não gostou, às vezes até doeu seu ombro, mas você não vai reagir, você não vai avançar na pessoa. A criança que tem a trissomia do 21, ela pode ter essa leitura alterada ou muito alterada e simplesmente reagir, avançar, empurrar o outro, bater no outro. E isso é sem pensar, gente. Isso é rápido. Por conta dessa alteração no funcionamento cerebral. E a gente precisa entender que aprender a dosar essa leitura e essa reação é algo que só acontece nas relações sociais e nas relações escolares. Onde é que se dão as relações sociais das nossas crianças pequenas e bem pequenas? Na escola, com seus pares. Então é importante que a criança esteja sim na escola, que ela seja frequente na escola e que o professor saiba como manejar tais situações. Não para evitar, para que essa criança fique dada a mãozinha com a professora ou com a auxiliar o tempo todo e não vivencie os conflitos escolares, não vivencie o burburinho do recreio, não vivencie as situações. Mas para que essa criança esteja nesse espaço com um olhar diferenciado sobre as suas demandas e para que o professor ou o auxiliar saibam como gerenciar esses pequenos conflitos, essas situações de estresse para a criança, ajudando-a a aprender a lidar e aprender a dar respostas mais adequadas. Então, quando o coleguinha puxa o brinquedo do outro, tendo trissomia do 21 ou não, a gente diz o quê? Não, não é assim. Peça. Você me dá, e o outro não quer dar, mas ele não quer dar agora, mas ele vai dar daqui a pouco. Então traz um outro brinquedo para compartilhar, vamos trocar. Então olha as estratégias que a gente usa com as crianças que não têm deficiência. Por que a gente não vai tentar isso com a criança que tem a trissomia do 21, que tem a deficiência intelectual? A gente precisa entender que o tempo de compreensão dessas estratégias é maior, é mais longo para a criança que tem a trissomia do 21, mas que ela tem condição de aprender. Tanto mais ela vivencia essas situações. Então, a gente não tem que poupá-las, a gente tem que oportunizar a elas, ok? E o que nós entendemos como comportamento problema? Porque eu ouço queixas de que a criança com síndrome de Down, com trissomia do 21 bate, que a criança grita, que a criança é uma criança que não obedece, que é uma criança que não para quieta. São comportamentos inadequados? Dependendo da situação específica, sim. Dependendo da situação específica, sim. Mas são comportamentos de criança. Alguns mais exacerbados, porque na trissomia do 21 a gente tem essas questões cerebrais que eu já mencionei para vocês. Mas, abraçar os outros o tempo todo, lembra que eu falei? Abraçar os outros o tempo todo. Ser aquela criança muito sociável, muito afetuosa, que está sempre sorrindo para todo mundo, que aceita coisas de todo mundo, que dá a mão e é conduzida por qualquer pessoa, seja conhecida ou não. Quem tem filho com síndrome de Down com trissomia do 21 certamente já se viu nessa situação. Até porque as crianças com a trissomia do 21, elas passam em geral por muitos atendimentos, por muitos acompanhamentos, por muitas terapias. E são crianças que estão constantemente com profissionais diferentes. E isso faz com que elas desenvolvam esse traquejo social. Só que isso é bom até certo ponto. Passando daquele ponto, passa a ser arriscado. Então, isso também pode vir a ser um comportamento problema, sobretudo se ele persiste. Lembra que eu falei a vocês que eu ia mencionar os adolescentes? Se ele persiste lá na adolescência e na vida adulta, porque eles se tornam extremamente vulneráveis. Se quando crianças já é difícil, eles também se tornam vulneráveis. Imagine quando adolescentes e adultos. Por quê? Porque quando crianças, eles estão cercados de adultos preocupados e atentos a cada passo que eles dão. Eles estão sempre em ambientes guardados e protegidos por um cuidador. Seja a família, seja o professor, seja o auxiliar. Em geral é assim.
E quando eles vão ficando maiores e eles passam para aquelas escolas grandes, sobretudo de Fundamental 2, que tem várias classes, vários corredores, vários pátios, o que acontece? Eles ficam mais expostos. E a gente precisa aprender a educar as nossas crianças com instrução direta, pode, não pode, aqui, isso sim, isso não, para que as nossas crianças entendam de maneira simples e clara no convívio, na rotina, no dia a dia, quando as situações de fato surgem, que elas não podem agir dessa forma. Isso é super importante. E quando nós estamos falando dos comportamentos problema de agressividade, que podem surgir, mas não são característicos da síndrome de Down, e eu quero frisar bem isso, porque tem muita gente que diz, síndrome de Down é agressivo, né? Porque tem um aluno de 4 anos que morde. Ele é um aluno de 4 anos com rebaixamento cognitivo, que pode não ter tido a estimulação mais adequada, e isso não é culpa da família, é culpa do sistema muitas vezes, da falta de recursos, de atendimentos de especialistas. E ele pode ser uma criança que tem um comprometimento cognitivo grande, que não saiu da fase oral. Sabe aquela criança pequenininha, geralmente é no grupo 2, que começa a brincar uma com a outra, tá toda uma pertinho da outra, de tão feliz ela morde o outro, porque ela não tem recurso comunicativo. Lembra que eu falei da criança que não tem recurso comunicativo? Isso pode persistir na criança com síndrome de Down com 4, 5 anos. A gente precisa entender que essa criança ainda não superou aquele marco e que nós precisamos ajudar essa criança a falar sim e a desenvolver outros recursos comunicativos que não sejam a mordida. Porque a mordida pode acontecer na primeira infância, e quem é professor de educação infantil sabe que acontece mesmo, tem criança que morde mesmo, né? E isso faz parte do desenvolvimento. Mas eu não quero que meu filho seja mordido, mas você também não quer que seu filho morda, né? Então, a gente não quer nenhuma coisa nem outra. A gente precisa entender que isso é do processo, que a gente vai, tanto quanto possível, procurar evitar que aconteça, mas entendendo que faz parte de uma fase específica do desenvolvimento, que é a mordida, que é a fase oral, quando todas as sensações, toda a atenção da criança, toda a exploração da criança sobre o mundo ainda está muito concentrada na boca. E é por isso que a gente diz, olha, mamãe, vamos desfraldar? Por quê? Porque quem conhece as fases do desenvolvimento da primeira infância sabe que a gente tem a fase oral e a gente tem a fase anal. Quando a criança controla os esfíncteres, ela já controla xixi e cocô, significa que ela já está saindo dessa fase oral, ela tem controle sobre o próprio corpo e ela passa a ter maior controle sobre o ambiente, sobre o mundo. Tudo está interligado e a gente precisa ajudar a nossa criança a se desenvolver e dar algo que é muito, muito, muito difícil para os pais e que acaba sendo muito, muito, muito difícil para o educador na escola, que é limites. Limites e rotina, rotina e limites. Limites e rotina, rotina e limites. A gente vive entre esses dois pilares, buscando construir com essa criança uma consciência, um senso, uma noção, melhor dizendo, do que é adequado, do que não é adequado, do que pode, do que não pode. As crianças começam a desfraldar, em geral, as crianças, eu tô falando de todas, por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Algumas crianças, elas desfraldam mais cedo, desfraldam logo com 1 ano e meio, outras crianças desfraldam mais tarde, com 2, 2 e meio. Crianças com trissomia do 21, pela minha experiência como educadora infantil, com alguns grupos só de crianças com T21, desfraldaram mais tarde, desfraldaram com 3, 3 e meio, 4, mas a partir daí a gente precisa estar atento e, se for necessário, procurar um acompanhamento especializado para te orientar nesse desfraude, porque a criança que não desfralda, e muitas vezes, não estou falando que é o seu caso, mas existem casos que é muito conveniente para a família manter essa criança nessa condição de desfraude, por questões emocionais diversas, enfim, ela fica ancorada ali, sabe? Ela não consegue avançar no seu desenvolvimento, porque ela já tem condição de ter esse controle sobre o mundo, mas ela não tem controle sobre o próprio corpo. O pediatra pode orientar, é importante o pediatra orientar, é importante conversar se você tem acesso
ao fisioterapeuta, ao psicólogo infantil, cada um dentro da sua área de expertise, mas, em geral, é o pediatra. Mas não precisa ficar nervosa, não precisa ficar preocupada, porque a criança ainda não desfraldou, né? Precisa sim buscar meios e identificar os sinais de que essa criança está desfraldando, tá em prontidão para desfraldar. O nome certo é esse. A gente pode até falar sobre isso num outro momento. Então, voltando a falar sobre limite, que a gente não pode fugir desse tema, uma coisa é a síndrome de Down, a trissomia do 21. Outra coisa é a síndrome da falta de educação. A gente precisa ter muito cuidado, porque os meninos e meninas com a trissomia do 21, eles são muito sabidinhos. Eles são muito hábeis nessa leitura do ambiente, nessa leitura do adulto, de como o adulto se sente, dos temores que o adulto está demonstrando, através desse corpo seu que fala. Eles fazem uma leitura corporal e da expressão facial muito boa, em geral. E aí eles colocam o adulto na palma da mão e depois no bolso. Quantas mamãezinhas de crianças pequenas já passaram pelos olhares da Probia e que dizem assim, ah, mas ela faz o que quer. Ela só faz o que quer. Lá em casa, quem manda é ele. Isso não existe. Aí, a Probia fala assim, então vou contar um segredo pra você. Isso eu aprendi com uma amiga minha, uma educadora de mão cheia, assim, minha querida amiga Reginara Araújo. Vou contar a história dela pra vocês verem esse cérebro da criança impulsivo e reativo. Ô mãe, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já viu ali na certidão de nascimento? Seu filho tem certidão de nascimento, não tem? Você já viu ali na certidão de nascimento, onde tá escrito genitora? Qual é o nome que tem? É o meu, Pró. Pois é. Então, sinto lhe informar, mas a genitora é a senhora. A senhora é a responsável pela educação dessa criança. Então, essa criança que nasce muito graciosa, que eles são lindos, fofinhos demais. Eu amo os pequenininhos. Eu amo todos, vocês sabem, né? Mas os pequenininhos eu tenho assim um xodó. Eles são fofinhos, eles são graciosos, eles se tornam cada vez mais sociáveis pela questão que eu falei no início da live. Se você perdeu, quando eu terminar e deixar a live salva, assista, viu? A explicação de por que as crianças com a trissomia do 21 acabam sendo tidas como crianças muito afetuosas, muito sociáveis. É da síndrome. Assistam lá nisso, vou contar não. Então, essas crianças que são tidas como muito sociáveis, que aprendem, né, a falar com o corpo, a reproduzir esses sinais sociais, né, que causam aprovação e que são validados, são reforçados por esse adulto, essa criança acaba ganhando uma força, se revestindo de um poder que ela, volto a dizer, não tem aparato subjetivo, psicológico para lidar. E aí se tornam as crianças voluntariosas. Traduzindo em português claro, nos termos da Probia, uma criança com a síndrome da falta de educação. E depois que essa criança cresce, que atinge os 7, 8 anos, 9, 10, se torna muito mais difícil fazer o caminho de volta, gente. Manejar comportamento, gerir o comportamento da sua criança é condição para a inclusão dela. Você precisa lidar com isso. Ah, mas meu filho, ele é muito assim, ele é muito nervoso, qualquer coisa ele fica... Meu filho passou por muitos problemas, ele teve cardiopatia, ele levou muito tempo até fazer a cirurgia, ele sofria muito e depois... A gente entende tudo isso, porque nós mães fazemos isso. Quando nossas crianças estão fragilizadas, nós damos todo o apoio, nós mimamos, nós cercamos daquele, sabe? Daquele cuidado... que não é o cuidado do dia a dia e que faz a criança se sentir a última bolachinha do pacote, mas isso é temporário. Você não pode fazer disso uma prática de vida, porque essa criança, ela não pode acreditar que ela é o centro do universo. Porque na escola ela não vai ser, no parquinho do prédio ela não vai ser, na pracinha do bairro ela não vai ser, no aniversário do primo ela não vai ser o centro do universo, ela vai ser mais uma. E não é isso que a gente quer quando a gente está falando de inclusão? Que os nossos filhos sejam compreendidos, acolhidos, como qualquer outra criança. Então, a gente precisa fazer a nossa parte.
a gente entende que a criança com a trissomia do 21 tem especificidades, que ela tem sim demandas que precisam de um olhar e de uma orientação específica, mas a gente tem que enxergar, antes de tudo e acima de tudo, que são crianças. Criança precisa de rotina e limite. Criança é rio, criança é aguadouro, criança precisa de margem. Vocês já observaram o curso do rio? Ele tem margens que não apertam, que não comprimem, mas que não deixam que aquela água se perca, se espalhe, perca a forma, saia do curso. Então, nós, enquanto adultos, precisamos margear o desenvolvimento dessa criança para que ela aprenda comportamentos adequados de acordo com cada situação, para que ela aprenda a administrar as próprias emoções, identificar, nomear. Olha a importância da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. Nomear. Para que a gente possa, para que ela possa, a partir daí, compreender. Para que ela possa elaborar, melhor dizendo, porque a nível psicológico, ela precisa elaborar aquilo que ela está sentindo. E uma criança só elabora o que está sentindo quando identifica, nomeia, quando ela fala sobre isso. Quando a criança diz, tô triste, poxa, que avanço. E aí vem o adulto e reconhece, eu sei que você está triste, eu sei que você queria ficar no brinquedo, mas agora a mamãe ou a pró precisa ir para a sala com o grupo. Nós vamos, não é você quer ir, nós vamos para a sala com o grupo e nós vamos fazer uma coisa muito legal. Isso precisava ter sido falado lá no início. Antes de sair de casa, antes de sair da sala para ir para o parque, professorinhas, para a gente poder, amarrar as pontas. A gente precisa amarrar as pontas, porque a gente quer que as crianças saiam fazendo laços em nós, nas conexões neurais, e a gente não dá pista, a gente não fornece material. E a gente precisa fornecer material, tá certo? Isso é muito importante. E voltando, né, costurando o fio dessa questão do comportamento, quando a gente tem uma criança que faz o Buda, ou que explode, né? Ou ela é o vulcão em erupção, ou ela é o Buda, né? Com todo respeito, viu, gente? As pessoas que são da filosofia budista. O que eu tô dizendo assim, eu gosto dessa figura, dessa imagem, porque é justamente o que eles fazem, sobretudo aqueles menores que são mais gordinhos, mais fofinhos, eles fazem assim, puf. E é aquela mensagem, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Criança entediada é um mal do século XXI. A gente precisa aprender a lidar com isso e aprender a tirar a criança daquilo que a entedia, que é o fato delas estarem excessivamente, muitas vezes, nos eletrônicos, e dar o nada criativo, para exercer o ócio criativo, e encontrar o caminho típico das crianças, que é brincar, explorar, construir, em cima do nada. Sabe o que é o nada? O nada é areia, o nada é rolinho de papel higiênico, o nada é papel e giz de cera, sem nada desenhados para pintar, e sim para ela criar sobre aquilo. O nada é pedrinha, o nada é conchinha, o nada são utensílios domésticos. As nossas crianças estão cheias de estímulos que as fazem ficar cada vez mais hipnotizadas em transe. Mas voltando ao que a gente estava falando, vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas que a gente precisa aprender a usar para gerir o comportamento. Então, a criança empacou ou a criança explodiu e a gente precisa tirar a criança daquela situação. Primeiro, criança em profusão emocional, ela não precisa de plateia. Então, é importante que chama fulano, chama ciclano e todo mundo olha o que foi que houve. Não. Primeiro, tira a plateia. E se não tem plateia, não provoca plateia. Não traz plateia porque não é necessário. Muitas vezes a criança tem um determinado comportamento ou porque ela foi frustrada ou porque ela quer chamar atenção para algo que ela não gostou ou que ela quer fazer. Então, tira a plateia. Segundo, geralmente, a gente pode usar de 3 caminhos fundamentais. Ah, Bia, mas eu não acho isso certo, então não faça. Mas assim, na experiência da ProBia, eu quero deixar bem claro que eu falo baseado em estudo, sim, mas eu falo muito baseado na minha experiência. São 21 anos, quase 22, trabalhando com crianças com trissomia do 21. Se eu for contar desde quando eu comecei, são 26.
quando eu ainda trabalhava na escola especial, mas aí eu comecei com adolescentes, né? Depois, com 21, que eu passei para os pequenos e depois para os muito pequenos. Então, eu já tive turma de 6 meninos no atendimento educacional especializado, atendendo, ao mesmo tempo agora, 6 riquezas, 6 preciosidades com síndrome de Down, com trissomia do 21. Pequenas, eu tô falando pequenas, de 4, de 3 anos, já passou até desse número, 7, 8, né? Então, a gente aprende muito com eles, com os desafios que eles nos colocam, que eles nos apresentam. Então, a primeira coisa, você pode... Isso depende muito também de como a criança é, de quais são as características comportamentais da criança, temperamentais da criança, e cada criança é única e irreplicável, como eu sempre digo para vocês. Então, é importante que a gente conheça o nosso filho, o nosso aluno, e que a gente saiba o que é mais irritativo para ele, quais são os gatilhos daquela criança, o que é que faz com que ela fique mais irritada, o que é que faz com que ela demore mais nesse processo de resistência. Então, a gente precisa observar. Mas a gente pode trazer um distrator, ou seja, se você está irritado, não sei se você já viu essa situação, se você está irritado com alguma coisa e alguém... Falei sobre isso ontem, Vivi, querida, sobre conhecer essa criança além do diagnóstico, na live de ontem, que eu citei, inclusive, você, o seu livro. Eu falei sobre isso. Se você tá com uma criança e ela tá aborrecida porque ela queria ir pro parque e não pode ir, você fica insistindo, dizendo, olha, eu já falei pra você que não pode ir pro parque, que... Isso só faz com que esse cérebro fique mais irritadiço, com esse excesso de blá, 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 essa tese de mestrado que nós adultos gostamos muito de fazer. Primeiro, para de falar. Segundo, traz um distrator para essa criança. É só uma sugestão, é uma das possibilidades. Esse distrator pode ser um objeto. Esse distrator pode ser um objeto ausente. Olha, então vamos na sala que eu vou levar. Vamos, pega aquela caixa ali para mim. Muda de assunto mesmo. Pega aquela caixa ali para mim. Ah, eu quero não sei o quê. Ih, menino, olha para isso aqui. E aí você vai e você distrai realmente essa criança. Você muda o foco. E esse distrator pode ser uma pessoa. Sabe quando você está tentando insistentemente, persistentemente, melhor que nós não somos insistentes, nós somos persistentes. Como nós estamos tentando persistentemente com uma criança. Nós já estamos cansados, a criança já está cansada da nossa cara, da nossa voz, da nossa intervenção. Chama uma outra pessoa. Uma pessoa que a criança conheça, uma pessoa que a criança tenha uma relação afetiva. Muitas vezes esse terceiro elemento aí, esse terceiro personagem consegue tirar a criança daquele estado que você, porque você está emocionalmente envolvida, seu cérebro também está inundado pelas substâncias decorrentes dessa profusão de emoções. Você não está conseguindo também analisar a situação da maneira correta. E é importante a gente trazer essa terceira pessoa. Muitas vezes uma terceira pessoa chega e fala alguma coisa e vê, não, tirou a criança, acabou. Segunda coisa que a gente pode fazer, e é importante que a gente tenha a noção que são apenas sugestões e tentativas, tá certo? A gente não pode ficar insistindo, persistindo, não, eu vou fazer assim, vai ser sempre assim, vai funcionar para todas as crianças. Então, uma é o distrator, é mudar o foco. A outra é aguardar. Então, tirou plateia. Ah, que bom, fico feliz. É tirar a plateia. Parar de falar o tempo todo, porque a criança não quer monólogo, não quer também leitura de tese de mestrado. E aguardar a criança. Sair daquele estado de turbilhão emocional. Birra é uma efervescência emocional que inunda o cérebro. E se a gente age de forma inadequada nesse momento da birra, o que era inconsciente passa pelo crivo da consciência. Lembra do que eu falei? O cérebro, opa, quer dizer que se eu faço isso, esse adulto passa a ficar na minha mão? Ai, que bom. Passa a ficar na minha mão? Ah, então vou fazer isso mais vezes. Toda vez que tiver uma situação parecida, eu vou fazer isso. O cérebro é extremamente engenhoso. Então, espera passar. Espera passar. Ah, Bia, mas eu tô no mercado, tô falando no caso das mães, tá, gente? Eu tô no mercado, eu tô numa situação que eu não tenho como lidar. Não posso ficar sentada junto com a criança e o mercado parar para poder atender a necessidade dela, né?
Então você, com toda a autoridade materna que lhe é instituída no momento que seu nome está lá na certidão de nascimento escrito genitora, em vez de você tirar a plateia da criança, você tira a criança da plateia. Você simplesmente tira a criança e leva para outro lugar. Mas você não cede. Porque a maior dificuldade, e eu tô falando desse tirar, é sem gritar, é sem bater, pelo amor de Deus, gente, é sem profusão, é sem virar notícia de jornal, tá, gente? Português claro, o melhor estilo da Probi, é sem virar notícia de jornal, sem virar manchete. Você não pode ceder. Quando você cede, você perde. Você perde o seu lugar de condutor do processo educativo. A criança perde porque ela perde a oportunidade de aprender com aquela situação de frustração, de conflito. Todo mundo sai perdendo. E aquele comportamento que você detesta ganha uma chance muito ampliada de se repetir. Então a gente precisa ter esse cuidado. E uma outra coisa que você ainda pode fazer, uma vez que você conhece o seu filho, você conhece o seu aluno, e aí eu vou falar bem de pé de ouvido com os professores, anteveja a situação. A gente não faz planejamento, gente? A gente não conhece os nossos seres, as nossas criaturinhas lindas e maravilhosas todas? A gente não sabe quem é mais irritadiço, quem é mais impulsivo, quem é mais agitado, quem é mais retraído, quem é mais tímido, quem é mais apático, a gente não sabe? Então, a gente precisa evitar de estar acionando gatilho para o comportamento inadequado da criança. Eu vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos. Eu vou dar primeiro o exemplo do corredor e depois eu vou dar o exemplo da criança que se engasgou, para vocês verem a situação. Como não é o que eu falei no começo da live. Quem não assistiu, quando terminar que eu salvar, volte e assista. Ou então assista amanhã, compartilhe com os seus colegas professores, compartilhe com o seu grupo de famílias, porque isso é importante. Clássico, quando a gente traz um grupo de crianças e as crianças vêm saindo da sala, ou vêm saindo da biblioteca, ou estão indo para o parque, estão indo para qualquer lugar. E aí a criança chega assim, no início de um corredor, escola tem muito corredor, né? E aí a criança chega assim no início do corredor, meu tempo da minha live em flash já passou. Aí a primeira faz o quê? Corre. Dá o ímpeto de correr. A professora tem que antever. Lembra do cordão, do elástico, e chama a atenção para ela, e faz uma coisa, e traz um objeto e tira do bolso do jaleco, porque a gente precisa faz tudo. Se virar nos 30. A gente precisa ter o pensamento mais ágil do que o pensamento da criança. E não se iludam. A criança com síndrome de Down, ela não tem um pensamento lento. Ela tem um comprometimento, em geral, um comprometimento cognitivo. Isso é diferente de ter um pensamento lento que ela... Não. Inclusive, quando ela vê o corredor, ela aciona rapidamente o ímpeto de correr. O cérebro dela é bem rapidinho para aquilo que interessa e que a engaja. Então, você tem que engajá-la antes. Porque uma vez que a criança corre, dá o primeiro gás, todas as crianças vão correr atrás. Lembra do comportamento imitativo e imitação motora? Hábeis, extremamente hábeis em imitação motora. E aí, o que é que a professora auxiliar faz? A frase clássica, que não vai dar certo, mas todo mundo faz. Não corra! Quando a professora e a auxiliar dizem isso, o cérebro da criança nem vai registrar o não. Vai registrar a ação. Qual é a ação? Corre! Agora mesmo que elas vão. E aí você vê aquela manada de pequenininhos, todos correm. Então, faz outra coisa. Coloca uma música no celular, cria uma coreografia, brinca da minhoca, brinca do trenzinho, vai para um lado, vai para o outro, se abaixa, ou então faz o que a Probia costuma muito fazer. Vamos lá, minha gente? Luz na passarela e é devagar, devagar. E você é o modelo. E as crianças que têm comportamento imitativo, elas gostam de quê? De imitar. E aquela que tem a tendência a correr, você bota junto de você. Bote junto de você, seja sabida. Seja mais sabida do que ela, bote ela junto de você, porque você vai impedir que ela vá. Primeiro é fulano na passarela, justamente que gosta de correr.
Principalmente o que gosta de correr, você bota logo ali de destaque. Por quê? Porque o abre-alas da escola de samba não corre. Então você tem que botar ele na sua frente, o abre-alas é ele, e você vai fazendo esse manejo. Agora eu vou contar outra história para vocês. Olhe se aquelas características que eu dei no começo desse cérebro da criança com T21 não estão casando todas com os exemplos que eu estou dando. Vou dar um outro exemplo. Essa minha amiga querida, a professora Reginalha Araújo, de Souza, quase minha parente. Uma vez eu estava na sala dela e a gente tinha um aluno muito trabalhoso. Como diz uma grande amiga minha também, a Progesana, um aluno trabalhoso, que demanda muito de nós. Extremamente metódico, e eles são, não são? Metódicos, às vezes a gente implica com essa característica do aluno e a gente acha que isso é um comportamento problema e não é. Se bem canalizado, vai ser um excelente funcionário no mercado de trabalho, mas isso é para outro dia, para outra live. E ele gostava de arrumar as coisas dele para merendar, tudo do mesmo jeitinho, todo dia, aquele copinho, aquela até tudo do jeitinho. É a cara deles isso. É seguir etapas. Uma vez que eles aprendem, eles seguem os passos de uma ação e eles ficam concentrados no que eles estão fazendo. Não é pra gente interferir. É para deixar acontecer. É para ensinar e uma vez ensinado, deixar acontecer. E ele foi beber o suco e ele se engasgou. Gente, mas ele se engasgou num grau que a gente ficou apavorada naquele momento. Isso faz alguns anos, ele já é um adulto, muito querido por sinal. Muitas saudades dele. E a professora foi nas costas dele para desengasgar. Como a gente faz com nossos filhos. E ele desengasgou. Até aí tudo bem, né? Vocês estão acompanhando, né? Todo mundo continuou merendando, ele terminou, guardou as coisas dele, sempre seguindo aquele mesmo modus operandi, aquele ritual típico da criança que aprendeu, que internalizou passo a passo. Guardou tudo na mochilinha e voltou. No que ele voltou, a Pro já estava sentada, ele voltou, passou por trás da professora, fechou a mão. É bem forte, até hoje ele é bem gordinho. É um adulto, mas as características são bem parecidas ainda. Ele fechou a mão e ele deu um soco no meio das costas da professora. No lugar onde ela tinha dado aquelas batidinhas para salvar ele. Mas foi um soco que a professora... E aí a gente... Menino, o que foi isso? De repente, gente, peraí. Ele interpretou aquelas batidinhas como uma ameaça, uma agressão. Lembra do que eu falei? Crianças que têm a trissomia do 21 tendem a ter cérebros impulsivos e reativos. Olha esse cérebro que captou o estímulo do ambiente através do tato, levou esse estímulo para o cérebro, modulou como uma ameaça ou uma agressão. Cérebro reptiliano, luta ou fuga, foi de luta e reagiu. Ele não sabe que a professora é professora, sabe. Ele não sabe que não pode bater na professora, sabe. Mas naquele momento, a efervescência emocional embotou toda essa área consciente, percepção de papéis, tudo isso foi pro beleléu e ele reagiu. E a reação dele depois foi ótima, porque ele sorria aliviado, ele se sentiu vingado. Ele, eu fiz o que eu precisava fazer. Ela me bateu, eu descontei. Então, a gente precisa reinterpretar as ações dos nossos alunos à luz do conhecimento que a gente precisa adquirir sobre as características que eles podem trazer associadas à síndrome, somadas às suas características individuais, porque são todos indivíduos únicos e irreplicáveis. E para a gente encerrar essa live de hoje, que já durou, que foi uma beleza, obrigada a todos vocês que vieram e que ficaram, obrigada aos que já assistiram, aos que vão compartilhar, aos que vão assistir de novo, porque se eu fosse vocês, eu assistia de novo, viu? Porque tem muita coisa importante aqui que a professora Bia levou anos estudando e levou anos aprendendo pela observação, tentativa e erro, para depois ser desenvolvimento de estratégia, que a gente está compartilhando aqui. E que vocês estão tendo a oportunidade de receber de bandeja em o quê? 30, 40, 50 minutos? Não sei, né? Então, para a gente completar, eu quero deixar uma frase aqui para vocês refletirem.
O problema não é o comportamento da criança. Vou repetir. O problema não é o comportamento da criança. O problema é o que nós fazemos com o comportamento da criança, a partir do comportamento da criança. Então, vamos ter olhares mais sensíveis, mais atentos, mais apurados, buscar informação qualificada, buscar compreender os nossos meninos e meninas, enxergá-los em toda a sua potência, para que nós possamos fazer o melhor por eles, porque eles sim merecem o melhor de nós. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado por estarem aqui comigo, continuem comigo. Quem não me segue, passe a seguir, porque Inclusão Possível Oficial é um coletivo de educadores e famílias pelos nossos meninos e meninas. Beijo grande, até mais!